Olá, nos encontramos mais uma vez. Chegamos ao final da semana e chegamos ao final do trimestre. Que pena, já estou sentindo saudade de estudar o livro de João, não é? Semestre que vem, nós estudaremos outro tema relevante. Olha só, tá aqui? Esse é o tema. O amor e a justiça de Deus. Eu espero que você tenha aí a lição aí nas mãos para a gente continuar no próximo trimestre, sempre focados no estudo e na contemplação espiritual das verdades divinas, tal qual são reveladas aqui nas Escrituras. Obrigado pela sua companhia. Vamos fazer um resumo do que nós estudamos? Nessa semana estudamos assuntos extraordinários sobre o epílogo de João, né? Ou seja, a conclusão do seu evangelho, aquele encontro que ele teve com os seus discípulos, né? Repetindo, porque é importante, falei no primeiro vídeo. Os discípulos estavam tomados de desânimo. Jesus, a esperança da restauração de Israel ao posto de rainha das nações, acabara de ser assassinado e ser sepultado. E eles, que eram na sua maioria pescadores, voltaram para o velho ofício, a velha vida. Mas Jesus não deixou seus discípulos assim, né? Foi ao encontro deles. E interessante, chama-os de filhos. Filhos, tem alguma coisa para comer? Olha que preocupação, né? Jesus, eles estavam lá no mar, passaram horas pescando, nada pegaram, e eles disseram, não, nós não temos nada, pescamos e nada conseguimos. Claro, se ao face de Cristo, é só derrota. E eles encontraram a derrota, a primeira derrota que eles encontraram foi quando se afastaram da missão de Cristo, até que Jesus foi ao seu encontro. Então faz o seguinte, disse Jesus, lance a rede do outro lado do barco. E quando assim eles fizeram, eles pegaram tantos peixes que quase a rede se parte. Diz a Bíblia que Jesus se encontrou com Pedro, fez aquelas 3 perguntas, disse que ele realmente seria um mártir na sua causa. Pedro ficou curioso, inclusive, de saber qual seria o fim de João, né? E João, vai morrer de quê? E teve aquela confusão, né, de que as pessoas achavam que por causa da palavra de Cristo, João estaria vivo por ocasião da volta de Cristo, ou seja, ele não morreria. Isso causou uma crise muito grande, porque enquanto João se aproximava da morte, Jesus não aparecia, e se ele morresse, Jesus não apareceu, né? Mas aí o próprio João teve a oportunidade de desfazer o equívoco, dizendo, não, foi isso que Jesus disse. Ele não disse que eu estaria vivo até a sua volta. Não, ele disse, se eu quiser que ele esteja vivo até que eu volte, é uma questão de hipótese acerca da vontade de Deus. E hoje nós sabemos que não era isso que Jesus queria dizer, né? Jesus realmente estava colocando ali uma hipótese. Como é bom estudar a Bíblia, tá vendo? Quando você estuda a Bíblia, você encontra as respostas. Bom, nós aprendemos coisas extraordinárias, né? Por exemplo, permanecer em Jesus. Nós falamos sobre a filosofia humana, como que a filosofia humana muitas vezes entra em choque com a palavra e qual deve ser a minha e a sua atitude quando isso acontece? Permanecer na palavra. A palavra é a fonte da libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra, ela ilumina, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, João 17:17. E a palavra limpa. João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aliás, a palavra também é a fonte de alimentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí, a palavra de Deus é a norma, é a prática. Não dá para substituí-la por qualquer escrito sob qualquer lógica humana, somente a Bíblia, né? E permanecer em Cristo. Jesus diz assim, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ellen White aqui na parte de sexta-feira diz assim, ó, os anjos de Deus estão sempre indo à terra, da terra ao céu e do céu à terra. Os milagres de Cristo feitos em favor dos aflitos e sofredores foram realizados pelo poder de Deus por intermédio do ministério dos anjos. E é por meio de Cristo, pelo ministério de seus mensageiros celestiais, que recebemos toda a bênção de Deus.
tomando sobre si a humanidade, nosso Salvador une seus interesses aos dos filhos decaídos de Adão, enquanto por sua divindade ele se apega ao trono de Deus. E Jesus é a grande solução, é a ponte sobre o abismo, é o pagamento da dívida, é o nosso grande substituto na morte, na punição, e hoje podemos sonhar com a vida eterna. E aí, renovou sua fé em Cristo hoje? Nunca se esqueça, é uma questão diária. Assim como você deve se alimentar todos os dias para que o seu corpo esteja forte para as atividades, você precisa também se alimentar espiritualmente todos os dias para que o seu espírito, o seu intelecto esteja pronto para os embates e desafios desse mundo de trevas no qual vivemos. E o meu desejo para você nesse final de trimestre é que Jesus nasça mais uma vez no seu coração e que você tenha um feliz ano novo na presença de Cristo. Quem sabe o ano 2025 seja o ano da volta de Jesus. Vamos esperar, não vamos? E assim, certamente nós teremos aí a alegria de viver esses dias finais da história da humanidade antes de Jesus voltar. Que essa seja a sua experiência, que essa seja a minha experiência, que essa seja a nossa esperança, em nome de Jesus. Ore comigo. Querido Pai, muito obrigado por sua bondade, misericórdia em nos dar a tua palavra. Nos motive, nos ilumine e nos conduza sempre. No nome sagrado de Jesus, amém. Deus abençoe você. Até o próximo trimestre.